Em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, são poucos os nomes que nos inspiram tanto a nos esforçarmos pela obra missionária como a deste grande servo de Deus, Adoniran Judson, o missionário pioneiro americano. Adoniran nasceu em Malden, Massachusetts, em 1788 e foi uma criança precoce. Sua mãe o ensinou a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes de ele completar 4 anos de idade. Seu pai inculcou-lhe desde cedo o desejo ardente de, em tudo quanto fazia, aproximar-se sempre da perfeição, sobrepondo-se a qualquer de seus companheiros. Esta foi a norma de toda a sua vida. Mal chegara aos 16 anos, quando entrou na Universidade de Brown, formando-se 3 anos mais tarde, sendo o orador oficial de sua classe por ter a melhor média da turma. O tempo que passou nos estudos foram os anos em que o ateísmo, doutrina que nega a existência de Deus e que teve sua origem na França, se infiltrou no país. A alegria de seus pais, ao saberem que o filho ganhara o primeiro lugar na classe, logo transformou-se em tristeza com a notícia que Adoniran lhes dera. Recém-diplomado, aos 19 anos, ele surpreendeu os pais quando disse que não acreditava mais na existência de Deus e que seria escritor de peças de teatro. Era o ano de 1807. Adoniran saiu de casa, mas quando seguia para a casa de um tio, teve uma experiência que mudou sua vida por completo. No fim de uma noite, procurou um lugar para dormir numa pensão. O proprietário disse que só tinha um quarto, que ficava ao lado de outro em que estava uma pessoa muito doente. A voz agonizante de um homem no quarto ao lado só o deixou dormir ao fim da madrugada. Ao acordar, Adoniran soube que aquele homem havia morrido e tomou um susto ao saber que se tratava de Jacob Ames, um cético e descrente que ele conhecera na faculdade e que também abandonara o evangelho pelos ideais ateístas. A notícia da morte de Ames atingiu o coração de Adoniran como uma flecha. Então, ele tomou uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. O choque da notícia da morte de Ames devolveu a Judson a fé de sua juventude. Foi para Plymouth, onde assistiu a dezenas de palestras de pregadores cristãos. E em 1808, Adoniran fez uma solene dedicação de si mesmo a Deus. Depois de um tempo, Judson consagrou-se ao serviço missionário. Em 1810, ele e 4 colegas reuniram-se junto a um montão de feno para orarem e ali solenemente dedicarem perante Deus suas vidas para levar o Evangelho até os confins da terra. Não havia qualquer junta de missões para os enviar. Contudo, Deus honrou a dedicação dos moços, tocando nos corações dos crentes para suprirem o dinheiro. Judson foi chamado a ocupar um lugar no corpo de professores na Universidade de Brown, mas recusou o convite. Depois, foi chamado a pastorear uma das maiores igrejas da América do Norte, mas este convite também foi rejeitado. Judson tinha um mundo no seu coração. Ele estava convencido de que a Ásia, com suas miríades idólatras, era o campo mais importante do mundo para o esforço missionário. Anne, a futura esposa de Judson, mostrou também um grande heroísmo, porque era a primeira mulher que sairia dos Estados Unidos como missionária. Adoniran e Anne se casaram em 5 de fevereiro de 1812 e apenas 12 dias depois, o casal partiu para Calcutá, na Índia, passando 4 meses a bordo do navio. A longa viagem por mar foi mais do que uma lua de mel prolongada para eles. Adoniran e Anne passaram muitas horas estudando a Bíblia e chegaram a compreender que o batismo bíblico era por imersão e não por aspersão, como a sua denominação praticava. E agora, o que eles iam fazer? Bem, eles fizeram o que todo homem e mulher de Deus devem fazer quando são confrontados com as verdades da Bíblia. Não consideraram a oposição de seus muitos conhecidos, ficando inclusive sem sustento, mas não vacilaram em informar isso àqueles que os tinham enviado.
e foram zelosos em obedecer à verdade que tinham aprendido. Foram batizados por imersão no porto de desembarque em Calcutá. A permanência dos Judson na Índia foi de curta duração. Não podendo continuar em Calcutá por causa da situação política, fugiram de país em país. Por fim, 17 longos meses depois de partirem da América, chegaram a Rangoon, na Birmânia. O percurso não foi fácil. Anne, que estava grávida, adoeceu no navio. Ela deu à luz o seu primeiro filho, mas ele nasceu morto. Eles chegaram a Rangoon exaustos em julho de 1813. Anne, muito adoentada, desembarcou numa padiola. Aquela experiência era uma preliminar do que o casal ainda haveria de enfrentar. Os dias foram se passando, até que em setembro de 1815 o casal Judson recebeu um grande presente. Nasceu seu filhinho Roger. Durante 6 meses, Roger cresceu com saúde, alegrando a todos na casa. Mas no início de março, Roger passou a ter febre e dificuldade para respirar, morrendo 2 meses depois. O Império da Birmânia da época era o mais bárbaro e de língua e costumes mais estranhos do que qualquer outro país que os Judson tinham visto. No difícil estudo do idioma birmanês, foi necessário fazer o seu próprio dicionário e gramática. Judson, que já conhecia latim, grego e hebraico, imediatamente começou a estudar a gramática birmanesa, mas demorou 3 anos para aprender a falar a língua. Isto foi devido, em parte, à diferença radical de estrutura entre o birmanês e as línguas ocidentais. Judson encontrou um tutor e passou 12 horas por dia estudando a língua. Ele e sua esposa se dedicaram firmemente a entender o idioma birmanês. Adoniran escreveu um livro de gramática, que ainda está em uso até hoje, e começou a traduzir a Bíblia. Sua esposa, Anne, através do contato diário com as mulheres birmanesas, logo aprendeu a língua falada e era ainda mais fluente que seu marido. Isso fez com que ela fizesse amizade com a esposa do vice-rei de Rangoon. Mas, mesmo com todos esses esforços, só conseguiram realizar o seu primeiro culto para o povo após 5 anos e meio. O sonho de eles realizarem este feito foi possível devido ao estudo e observações da cultura local. Eles observaram que em Rangoon havia vários abrigos abertos para descanso e conversas sobre o dia, chamados de zayat. Os zayats eram utilizados por professores leigos budistas que paravam ali. Os Judson começaram imediatamente a trabalhar. Adquiriram uma propriedade a preço razoável, próxima a uma via pública bastante utilizada, e começaram a construir o seu zayat. Uma cabana de 6 por 6 metros, com uma grande varanda colocada sobre colunas a alguns metros do chão. Eles também observaram os padrões adotados de como se sentar e outros detalhes no zayat que havia próximo a eles e colocaram em prática. E o conceito funcionou. Quase imediatamente, visitantes que jamais se aproximariam da casa de missões começaram a aparecer. E os Judson ficaram entusiasmados com essa nova fase do seu ministério. Em maio de 1819, apenas 1 mês depois de aberto o zayat, tiveram seu primeiro convertido num culto de domingo cheio de birmaneses. Ali foi o início da igreja birmanesa de Rangoon. No verão de 1820, havia 10 membros fiéis batizados. Os Judson não fizeram tudo isso sem saber dos riscos. Eles sabiam da ordem do rei de que ninguém podia mudar de crença sem ser condenado à morte. Em 1823, Adoniran e Anne se mudaram de Rangoon para a capital Ava, cerca de 500 quilômetros mais para o interior. Era um risco ainda maior, já que ficariam mais próximo do repressivo imperador. Em princípios de 1824, a situação política na Birmânia começou a se complicar. A Birmânia e a Inglaterra romperam relações por causa da guerra entre eles.
Em maio de 1824, a frota britânica chegou a Rangoon e bombardeou o porto. Com isso, todos os ocidentais passaram a ser considerados espiões. E em junho, Adoniran foi arrancado de sua casa e lançado na prisão. A prisão da morte, como era conhecida. E agora, o que aguardava Adoniran? E Anne, como ficaria diante de tudo isso? Vamos conhecer o restante desta história no nosso próximo encontro. Adoniran Judson, o homem de Deus na Birmânia.